Tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, trazendo aí as últimas informações, notícias e um compilado aí nesse vídeo para a gente analisar essa preparação do São Paulo para enfrentar o River Plate amanhã. Amigo, nada mais, nada menos do que River Plate e São Paulo amanhã. Lá no estádio, não vai ser no Monumental de Núñez, vai ser no estádio do Independiente da Argentina, um estádio acanhado, obviamente não tem público, mas um estádio que não traz boas lembranças para o São Paulo. São Paulo jogou 3 vezes lá nesse estádio, jogou 2 na década de 70 contra o próprio Independiente e também mais recente entre aspas, né, no ano de 93 pela Supercopa, São Paulo empatou. Então, em 3 jogos, 2 derrotas e um empate somente. Para quem vê o copo meio cheio, né, é a oportunidade aí da gente quebrar o tabu. Mas como quebrar um tabu, né, com um time aí que, na verdade, não inspira confiança no torcedor de São Paulo. Eu tava vendo, gente, eu fiz uma enquete no nosso Instagram, lá do Tricolazo_FC. Aliás, se você não segue a gente no Instagram, corre lá também, que a gente tá sempre, todo dia, colocando um monte de post lá bacana de conteúdo sobre o São Paulo. E eu fiz uma enquete perguntando, né, se o pessoal estava, enfim, confiante de que o São Paulo poderia vencer o River Plate. E aí, até o momento desse vídeo, estava quase 60% ali falando que não acredita na classificação do São Paulo. Eu acho que enquanto tiver vida, digamos assim, eu vou confiar, eu vou acreditar. Mas se você for pensar da forma racional, se você deixar de lado a paixão, né, deixar de lado a torcida em si, e for analisar friamente, de forma calculista, o São Paulo praticamente está eliminado, é virtualmente eliminado. Mas a gente sabe, a gente conhece o futebol, a gente sabe como é que funciona o futebol, e por isso que ele é mágico, e por isso que ele cativa a todos, né? Porque independente de qual situação de um clube está melhor ou não, o futebol pode proporcionar pra gente várias surpresas e a gente tem uma lista longa aí, né? Então a gente vai confiar, vai acreditar até o fim. Mas aí começam as situações, começam as notícias, né? Que começa a deixar a gente novamente um pouco reticente, né? Para falar o mínimo. Bom, São Paulo mais uma vez, gente, não conta com o Luciano. Luciano é o último jogo dele da suspensão na Libertadores. Para quem não sabe, ele foi expulso lá diante de uma briga que teve entre Grêmio e Inter, na época que ele ainda vestia as cores do Grêmio, e aí ele pegou 3 jogos de gancho, e esse é o último jogo. Ele vai poder sim entrar em campo contra o Binacional aqui no Morumbi. Mas para que esse jogo contra o Binacional tenha alguma utilidade, o São Paulo precisa obrigatoriamente vencer o River Plate lá na Argentina. River Plate esse que a gente empatou em casa, sendo que o River que fez os 2 gols contra, né? E River Plate esse que meteu 14 gols no Binacional nos 2 confrontos, tanto em casa quanto lá no Peru. Vale destacar que o River Plate não jogou em Juliaca, né? A cidade lá onde fica a altitude escrota, bizonha, que só a Conmebol autoriza esse tipo de jogo ainda nessas condições. Mas a bem verdade é que o River Plate meteu 14 gols e não tomou nenhum. E o São Paulo, quando enfrentou esse time, perdeu de virada por 2-1. Esse é o maior problema do São Paulo para esse tipo de classificação. A gente perder amanhã, a gente empatar, a gente até ganhar do River fora, tudo está dentro do campo da normalidade. O grande problema e o grande entrave para essa classificação do São Paulo acontecer é justamente esse primeiro resultado que acabou complicando tudo para o São Paulo. Esse que é o grande problema, essa que é a grande situação. E agora o São Paulo vai ter que correr atrás desses pontos perdidos por Binacional, e agora só tem a possibilidade de correr atrás vencendo o jogo contra o River Plate. Aliás, eu convido vocês, pós-jogo, depois eu até pensei em fazer a transmissão, mas como a transmissão vai ter no SBT, vai ter na Fox Sports, enfim, eu achei melhor a gente dessa vez não fazer a transmissão e sim fazer uma live. A gente vai fazer uma live pós-jogo, eu, o Kleber Oliveira, o comentarista que participou com a gente também do jogo contra o River Plate, vai estar comigo nesse pós-jogo, nessa live pós-jogo, pra gente, se Deus quiser, comentar
sobre uma grande vitória do São Paulo. Essa é a nossa vontade e tomara a Deus que aconteça. Mas independente do que acontecer, vai ter a live. Eu já convido você, 11h30 da noite, já entra aqui no canal que a gente vai ter esse bate-papo a respeito do que aconteceu no jogo e analisar, né, o rendimento do São Paulo no confronto. E aí, gente, o grande problema, além da não presença do Luciano, é esse dado que apareceu hoje, que o São Paulo sofreu gols. Nos últimos 8 jogos, o São Paulo sofreu gols. O São Paulo foi vazado. E aí, como que você quer vencer um jogo fora de casa, diante de talvez o segundo melhor time da América, digamos assim, que foi agora recente, perdeu, né, a final da Libertadores para o Flamengo no ano passado. Como que a gente quer vencer tomando gols desse jeito? O Fernando Diniz mudou a dupla de zaga, só que você claramente entende, eu pelo menos vejo o time do São Paulo jogar, eu vejo que não é um problema só de 2 jogadores, não é um problema só dos 2 zagueiros. O sistema defensivo do São Paulo como um todo é muito falho, os jogadores não marcam. Bom, já começa com o Barata Tonta, com o Detefon, o Tietê. Para mim deveria ser sacado há muito tempo. Eu não sei o que esse filho bastardo do Diniz ainda faz em campo. Eu entendo que principalmente jogando lá na Argentina ele deveria mudar o time, ele deveria entrar com o Luan para ter uma proteção maior na cabeça da área ali. Mas não, ele é teimoso, ele é fraquíssimo, né? Não é nem teimoso. O Fernando Diniz é fraquíssimo, um dos piores treinadores que o São Paulo já teve, mas diante desse contexto, diante do pior presidente da história, aliás, o Leco recebeu alta no hospital também, bom para ele, que bom, né, que ele conseguiu se livrar da Covid-19, é uma boa notícia aí, mas tirando saúdes à parte, ele é o pior presidente da história do São Paulo, que quando terminar esse mandato, tomara que ele nunca mais pise na calçada do Morumbi, essa é a minha vontade. Mas diante de uma gestão como essa do Leco, diante de uma diretoria banana como a do Raí e do palmeirense Pássaro, ter o Fernando Diniz é o normal nesse tipo de contexto. Então é chover no molhado a gente ficar reclamando para o Fernando Diniz mudar o time e ele insistir com esses cabeças de bagre, como o Tietê, como o próprio Pablo, como o Vitor Bueno, como o Reinaldo, né? o Peladeiro ali pelo lado esquerdo, e por aí vai. Hoje eu vi uma notícia falando que o Júnior Tavares voltou a treinar ali nas dependências do CT do São Paulo na Barra Funda, só que ele não está nos planos do Fernando Diniz. Eu não consigo entender por que o Júnior Tavares não está. Ok, ele é um cara que teve problemas aí extra-campo, mas será que ele motivado, ele de certa forma dando uma oportunidade, colocando ele no eixo, mostrando para ele um projeto, será que o cara não pode de repente ter uma segunda chance? E diante do que a gente tem aí, diante de Reinaldo, eu acho que Júnior Tavares é 1000 vezes melhor do que Reinaldo, no meu modo de entender. Mas enfim, essa é a situação do São Paulo. Então, fica muito complicado a gente ter certeza de que a gente pode, né, se classificar. E aí a gente tem que fazer conta, né? A gente chega no estágio de fazer conta. Ainda a gente tem a possibilidade de fazer conta. E a conta parte do princípio de que o São Paulo precisa vencer o River Plate para a gente poder ter uma sobrevida ainda na última rodada, recebendo o Binacional. E aí, gente, a conta é o seguinte: logo mais vai ter LDU e Binacional. Tudo indica que a LDU vai ganhar do Binacional. Mas, por se tratar de futebol, a gente não sabe, né? A caixinha aí de surpresa, como dizem, né? Pode dar uma outra situação aí. E aí, esse jogo do São Paulo contra o River Plate ganha demais de importância e pode dar uma motivação extra para esses jogadores. Mas que, se tratando desses pereba, desses mortos, desses jogadores do São Paulo, fica complicado a gente achar que qualquer resultado positivo desse confronto entre LDU e Binacional poderia motivar os jogadores do São Paulo. Mas, se a gente tivesse jogadores com brio, né, dentro do São Paulo, vamos supor, se a LDU empatar com o Binacional, a LDU vai para 10 pontos, o Binacional fica com 4 apenas, o mesmo número do São Paulo. O São Paulo vencendo o jogo amanhã contra o River, e precisa vencer se quiser passar para a próxima fase, o River ficaria com 7, o São Paulo também ficaria com 7. Aí na última rodada do grupo, São Paulo enfrentaria o Binacional, São Paulo precisa ganhar, obviamente, fazer saldo, São Paulo ganhando iria para 10 pontos, e aí o River recebe a LDU. E o River com 7 pontos
tendo a LDU acima com 10, o River vai ser obrigado a vencer. Isso, gente, eu tô dizendo caso o São Paulo vença o River amanhã, tá? Aí o River vai ter que ganhar da LDU. E aí, o River ganhando da LDU, o River fica com 10, passaria pelo saldo de gol. E aí São Paulo e LDU brigariam por essa segunda colocação através do saldo de gol. Nesse momento, até onde eu vi, a LDU tem 3 de saldo, o São Paulo tem 0. Então, se a LDU empatar, hoje, com o Binacional, a LDU permanece com 3 de saldo. E o São Paulo ganhando do River, o São Paulo, vamos supor, ganha pelo placar mínimo, 1-0. O São Paulo fica com 1 positivo. E aí, ganhando de forma categórica do Binacional, que é o que se espera de um clube com gigantismo do São Paulo, pelo menos 3, 4-0, a gente passaria esse saldo de gol, porque daí o River vencendo a LDU, ele diminui esses 3 de saldo da LDU atualmente. Então a conta é essa, gente. Tudo vai levar em consideração, principalmente no jogo de hoje, se o Binacional conseguir fazer ali uma complicação de jogo para a LDU empatar e o São Paulo vencer o River, a gente está muito no páreo e aí a gente volta assim a sonhar com essa classificação. Mas de novo, tudo isso foi por conta dessa derrota ridícula do São Paulo na primeira rodada contra o Binacional ali em Juliaca. Esse foi o grande problema. E aí, time provável, né? Você deve estar me perguntando. Não saiu ainda, né, uma ideia de time... Aliás, não saiu a escalação, obviamente, mas uma ideia de time provável, se tratando da cabeça do Fernando Diniz, não é o que eu faria, mas se tratando da cabeça de Fernando Diniz, provavelmente vai ser aquele, gente. Vai ser Thiago Volpi no gol, vai ser Igor Vinícius na lateral direita, Diego Costa, Léo, o Peladeiro do lado esquerdo, o Detefon no meio, como eu sempre falo, o Tietê, aí Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Pablo, e aí uma incógnita no lugar aí, nesse ataque, no lugar do Luciano, podendo ser ou Brenner, podendo ser Vitor Bueno, que ele insiste no morto-vivo do Vitor Bueno, ou até mesmo o Trellis. Eu vou dar minha opinião aqui se eu fosse técnico do São Paulo. Eu colocaria o Trellis nesse momento. Eu jamais pensei dizer que eu estaria defendendo a colocação do Trellis, do Santiago Trellis, num jogo decisivo de Libertadores no São Paulo. Mas é a situação atual do São Paulo, é o elenco atual do São Paulo, é o que o senhor Raí provocou, né, sendo diretor do São Paulo. É isso que a gente tem que contar com o Trellis para a gente poder passar para a próxima fase. E aí, por que eu acho o Trellis diante desses 3 nomes que eu falei aqui para vocês para o lugar do Luciano? Porque eu entendo que o Trellis, primeiro, ele fala o idioma. Ele é um cara que ele pode conversar com o árbitro, ele é um cara que ele pode ir na catimba ali falar alguma coisa ali pros zagueiros, tirar do sério ali o Pinola, tirar do sério ali outros jogadores do River. Segundo, ele é um cara muito experiente, ele é um cara que já vivenciou outros times, outras situações, ele é um cara que pode agregar nesse sentido, principalmente se a gente for comparar de Brenner e Vitor Bueno. E terceiro, pela força física. Ele é um cara que tem uma força física, ele é um cara que é trombador, ele é um cara que ele pode brigar no meio do bololô ali, de uma bola dentro da grande área. Gente, é isso que a gente tem que pensar nesse momento, se tratando de Fernando Diniz e esse time do São Paulo capitaneado pelo Raí no comando da direção do futebol. É esse tipo de situação. E eu acho que o Brenner é melhor no segundo tempo. Eu acho que ele entra melhor na segunda etapa, eu acho que ele dá uma incendiada no jogo e dependendo da situação ele pode ser uma moeda boa aí, uma carta na manga para o Fernando Diniz para a segunda etapa. Então, essas são as notícias, essas são as informações. Quero muito saber a tua opinião a respeito desse provável time, quem que você colocaria no lugar do Luciano também e se você de fato confia ou não. Já de novo faço aqui o convite. Então, terminou o jogo, entra aqui no canal, a gente vai ter muito papo, muita análise aí. Tomara Deus com uma vitória do São Paulo e classificação não, né? Uma vitória do São Paulo para dar a possibilidade da gente poder se classificar ainda na última rodada, tá bom? Obrigado pela audiência, grande abraço para todo mundo, curta, compartilha e se inscreva aqui se você não é inscrito e a gente se fala aí amanhã no nosso pós-jogo, na nossa live, tá bom? Grande abraço e vamos São Paulo!